Sejam então bem-vindos. Vamos a mais uma edição desta conversa a três, hoje a quatro, uma vez que temos um convidado, o Fernando Jorge da Caça Brava. Muito obrigado também por estar connosco. Os habituais, o Cristóvão e o José Delgado. Vamos então para esta hora sensivelmente de conversa, a propósito daquilo que foi também sendo atualidade ao longo destes últimos 15 dias. Obrigado aos três por estarem connosco. E começava talvez pelo Hugo Cristóvão, e pelo tema que marca o dia, digamos assim, que marca toda esta semana, que é o arranque do ano letivo. Começávamos por aí, efetivamente. Para já, tudo, de alguma forma, a decorrer dentro daquilo que é a normalidade que se previa neste contexto de pandemia, não é? Sim. Cumprimento aos ouvintes, antes de mais, e ao nosso convidado, que hoje temos, portanto, connosco. E sim, portanto, relativamente ao ano letivo e ao dia em que estamos a gravar, tenho que fazer esta ressalva, porque uma semana pode acontecer muita coisa, mas ao dia que estamos a gravar, que é precisamente o primeiro dia de aulas no nosso concelho, ambos os agrupamentos, e portanto foi assim coordenado de começarem os dois no mesmo dia. Tudo o mais possível foi preparado, está preparado, foram muitas semanas de preparação. Todos os anos letivos são um desafio, mas naturalmente este mais que os anteriores. Houve necessidade de, enfim, adquirir muitos materiais, redefinir circuitos, redefinir horários, sendo certo que há sempre algumas questões que, como digo sempre, e este ano mais ainda, só nestes primeiros dias de aulas podem ser melhor afinadas, como sejam os transportes escolares ou as refeições, por exemplo. Há sempre algumas situações que só, portanto, com os primeiros dias e, por exemplo, no caso dos transportes, percebendo efetivamente que alunos é que vão andar nos transportes escolares, porque há sempre alunos que pedem passe, por exemplo, que pedem passe e depois não o utilizam. E também porque alguns dos horários de algumas turmas têm que ser, não foram definidos dentro das grelhas que estavam previamente previstas e, portanto, como dizia, há sempre algumas coisas a afinar, mas dentro do possível, o ano letivo iniciou com a nova normalidade. Este ano, por exemplo, há muitas turmas, nomeadamente a partir do sétimo ano, portanto do terceiro ciclo do ensino básico, que só têm aulas de tarde, o que é naturalmente uma novidade, já não era habitual acontecer de há muitos anos esta parte, mas isto para tentar que, portanto, haja menos cruzamento de alunos dentro do espaço escolar. E, portanto, os agrupamentos tiveram também, essa parte é mais responsabilidade dos agrupamentos, não é? Tiveram também as suas medidas para tentar atenuar e começar o ano da melhor forma possível. Mas acho que no essencial o que importa dizer ao dia de hoje é que tudo o mais possível se fez, com os vários interlocutores, este ano também envolvendo a Delegação de Saúde, mas as associações de pais, as direções escolares, enfim, todos os elementos da comunidade educativa nas suas mais diversas funções, para realmente começarmos o ano e tentar prevenir o possível. Sendo certo que, com toda a serenidade, sabemos que os casos vão aparecer, é impossível que não apareçam, e, portanto, o mais possível estar preparado para, enfim, com todo o planeamento do que é que acontece quando o primeiro caso numa turma for detectado, enfim, quais são os mecanismos, quais são as ações a tomar, sendo que a Delegação de Saúde, a Senhora Delegada de Saúde tem sempre, digamos, a última palavra sobre essas ações, mas acima de tudo isso, portanto, começar com a maior naturalidade possível e tentar transmitir aos nossos 4.000 alunos de ensino básico e secundário a maior tranquilidade possível para que o processo de ensino-aprendizagem decorra também o mais normal possível. José Delgado, tem esta noção, esta perspectiva de que este ano pode, de facto, correr dentro desta normalidade, que esperamos que não seja tão afetada pela pandemia como tudo indica que poderá vir a ser, mas poderemos estar perante um ano letivo onde, de facto, vamos assistir ao aparecimento de casos nos estabelecimentos de ensino. Então, cumprimento todos os tomarenses, o nosso convidado especial, todos os ouvintes. O início das aulas é sempre um momento grande. Este ano é um momento de muitos receios, porque ainda não foi passada uma mensagem, quer das metodologias a utilizar, quer das formas de como levar os nossos filhos, a nossa família às aulas e com que segurança é que os introduzimos e os deixamos lá. Antes isto era uma coisa natural e boa,
Hoje há receios. Portanto, há que aqui comunicar e passar informação. Isto é fundamental para que os pais estejam descansados, porque os filhos estão para aprender. É claro que vai haver risco, vão haver contaminações, tudo isso, nós sabemos tudo isso, mas podemos minorar, podemos criar um sistema preventivo. E era muito importante, e hoje ouvi várias rádios nacionais e locais em que a abordagem era um pouco distinta, mas o receio estava sempre em todas as abordagens. Mais professores, mas as aulas são as mesmas, os espaços não esticam, os corredores são os mesmos, os recreios são os mesmos. Como é que os miúdos circulam neste espaço? Quais são os timings entre turmas, quem é que vai ao refeitório e quando? Tudo isto tem que ser definido para que haja o menos cruzamento possível e a turma conviva com a sua turma. É isto que se está a fazer já em muitos locais. Eu aqui hoje não ouvi nada em concreto, hoje não é aqui, mas no país há experiências de outros países da Europa em que uns estão a correr melhor, outros pior, e nós temos que de facto ser bons alunos, mas também criar um sistema de facto de segurança às pessoas. É tudo presencial, não é? Vai haver Zoom, não vai? Eu amanhã vou, como professor também na área das engenharias, vou ter a primeira reunião para saber como é que se vai passar. Também é importante saber o que é que se vai passar neste mundo académico que é imenso, que vai envolver milhares e milhares de alunos, onde a tendência é muitas vezes passar o risco. E como é que se passa o risco? Qual é a informação? Como é que se vai fazer este controle? Não há nenhuma notícia concreta e é preciso dar este passo. Não é preciso ir a correr abrir as aulas. Pode ser um erro, porque estamos a viver um novo momento mais crítico novamente, com cerca de 600 casos por dia. Portanto, informar e comunicar e responsabilizar e ser responsáveis. E é este o caminho, porque senão a coisa não correrá bem. E voltamos depois ao Zoom. Passei meio ano, quase um ano a dar aulas em Zoom, que até correram bem, mas não há nada melhor que é o contacto com os alunos, que é esta experiência de transmissão de conhecimento e de aprender de um lado para o outro, que hoje é assim. Mas acima de tudo vamos estar preparados, vamos ter que ser frios também muitas vezes na abordagem destas questões, mas acima de tudo sermos responsáveis. E o Governo e as autarquias e também todos nós temos a obrigação de informar, mas com informação boa, porque muita da informação é informação estragada e compete aos órgãos, ao Governo e às autarquias, em especial às juntas de freguesia, tentar perceber qual é a informação boa e passar. As pessoas têm que estar com segurança, não podem ir para as aulas com receio, senão nem aprendem, nem brincam, não fazem nada. Portanto, e isto começa desde o momento em que sai de casa. Vem no transporte particular, vem no transporte coletivo, como é que é? Quais são as regras? E os horários? Nós temos uma dificuldade nas nossas aldeias, eu passei por isso quando era aluno em Tomar, ficamos muitas horas longe de casa. Qual é a abordagem neste momento em relação a isso? É preciso pensar isto tudo, mas acima de tudo, as famílias, os alunos, toda a comunidade escolar tem que ter algum sossego. E isso passa-se com a informação certa, na hora certa e com medidas e atitudes corretas. Tenho que deixar depois dar uma ressalva em relação a isto. Sim, porque nem sempre estou ou melhor, muitas vezes tenho que estar de acordo com aquilo que o José Delgado diz, mas neste caso não concordo com quase nada do que o José Delgado disse. Não estás a ouvir as notícias? Para já, não, está bem, mas agora falando localmente, até porque falaste muito em autarquias, é assim, as normas, especialmente numa área destas... Ao que eu disse, o que é que está a ser as normas estão todas definidas. Agora, quando são feitas ao nível do Ministério, Associação de Pais e não sei ao nível do Ministério, Zero. como depois mesmo ao nível de uma autarquia, as regras têm que ser um bocadinho abstratas. Porquê? Porque elas têm que depois ter a adequação de cada contexto. Por exemplo, quando se fala em separação ou definição de percursos dentro de um espaço escolar,
não se consegue fazer isso numa definição geral para todos, porque depois é preciso adequar consoante cada caso. Mas se, José Delgado, se fores visitar as nossas escolas, as escolas no Conselho de Tomar estão todas feitas. Não sabe quais são os claro. Então tem que definir. Não pode ser abstrato, tem que ser concreto. Não, há uma definição que é nacional e depois local e articulada este ano com as entidades de saúde, que depois cada direção escolar adequa ao seu espaço. É isso que foi feito. Está feito, foi feito. Não, mas a definição por parte das autoridades e, portanto, quando se comunica depois também tem que ser no abstrato, porque a comunicação, pois aqui direta, neste caso, é feita em cada turma, ou seja, entre o professor titular de turma e cada um dos pais, empresário planear no abstrato. o professor titular de turma, no caso pré-escolar, primeiro ciclo, com cada um dos pais da sua turma, ou o diretor de turma a partir do 5º ano. Esse é que faz a comunicação já mais concreta para aquela turma ou para aquela escola. No geral, não dá para fazer disso dessa forma concreta. Mas tudo isso foi feito. A questão dos transportes, ainda que os transportes nunca possam ser à medida de cada aluno, não é possível quando nós temos, no nosso caso, por exemplo, Tomar um concelho, como costumo dizer, com muitas aldeias, e não é possível ter um autocarro a vir de cada aldeia a todas as horas, claro, à mesma hora para todos, mas esse planeamento foi feito este ano, por exemplo, com muitos desdobramentos de horários. Por exemplo, vamos ter, precisamente até porque temos muitas turmas que só vão ter aulas à tarde, vamos ter muitos transportes, muitos autocarros a vir das aldeias para a cidade a tempo das 2 da tarde, que é quando essas turmas começam. Portanto, todo esse planeamento foi feito. Agora, pode, em alguns casos, como disse, e aliás é todos os anos assim, mas este ano mais, ter que ainda sofrer algumas afinações. Agora, isso foi feito. O que queria, de qualquer forma, ressalvar é a questão da comunicação. Este tipo de comunicação tem que ser depois no concreto, mas, como eu dizia, entre cada professor e cada turma. E isso foi feito nestes últimos dias. Exatamente. É precisamente isso que estou a sublinhar. Agora, dizer que não foi feito esse planeamento, esse pensamento geral, não, ele foi feito, está feito e está a ser concretizado. Agora há claro, porque isto é sempre aquelas coisas... Se o planeamento fosse tão bem feito, não havia tantos... Especialmente depois quem está de fora, muitas vezes. Até porque muitas vezes fala-se de cor. As pessoas que vemos muitas vezes nas televisões ou noutros locais estão a falar de cor. Não estiveram lá no concreto, não estiveram nas reuniões, ou não têm uma situação concreta que possam perceber e analisar. E mesmo às vezes pessoas com responsabilidade, por exemplo, das federações de associações de pais ou outros casos, a nível nacional. Mas no concreto, e aí temos que confiar nas direções dos agrupamentos, que é essa a sua também primeira responsabilidade. É aí que a coisa se passa. E isso foi feito, e no caso de Tomar, sublinho, tenho toda a confiança nas direções e nos professores. É naturalmente também a sua responsabilidade, mas é a sua vocação de fazerem e de seguramente estarem a fazer o melhor pelas crianças do nosso concelho. Então, eu trazia agora a conversa também a propósito deste tema, o Fernando Jorge. Ao nível da empresa, esta situação, esta instabilidade provocada pela pandemia, também trespassa, digamos assim, para os funcionários que são pais? Passa um pouco ou passa muito, especialmente a quem realmente é pai. Nota-se nos miúdos mais novos, quem é pai de miúdos, é que se nota alguma preocupação em relação à entrega deles na escola. Têm passado parte do tempo em casa. Estou-me a lembrar em 2 ou 3 casos que tiveram naquela situação do confinamento. A situação em que a mãe estava em casa era do online. Exatamente. E agora estão a trabalho. E 2 ou 3, enfim, propuseram despedimento para que realmente acompanhassem perto dos filhos e com algum receio de os pôr na escola primária. Na escola primária, uns na pré-escola, no infantário. Portanto, não é tão grave assim que, em relação aos trabalhadores, a preocupação que possa existir ali na empresa. De resto, em relação à pandemia, o que se passa, a preocupação é noutras áreas, não é? A preocupação é a produção, a preocupação é o escoamento, a produção é o futuro do produto que se está a fazer e a fabricar, não é? Isso é que me preocupa e que nos preocupa imenso, não é? Neste momento, cerca de 20% ou 30% de produto que devia ter sido está em casa. Isso é que é preocupante. Milhões de peças de caça que se fazem ali, há um travão, porque há uma incógnita, uma incerteza de futuro. As pessoas vão investir num produto que depois poderão ser obrigados a cancelar caçarias. Falo e lembro que
as nossas empresas estão vocacionadas para e estão a trabalhar na área da pecuária, estão a trabalhar na área da agrícola e nas agrocinergéticas e agroturismo. Portanto, apanhamos, enfim, 90% da nossa atividade é apanhada por esta pandemia. Enfim, estamos a tentar contornar a situação em relação ao que se está aí, o que nos está a perceber dos problemas que estão a chegar, não é? Especialmente o confinamento futuro, se realmente vier, que vai ser uma desgraça. Porque são coisas que não se podem guardar, não se podem congelar, não se podem armazenar, tem a sua hora de saída, o seu timing. O caso dos animais tem a sua data de saída, de abate, tem a sua área, tem a sua fase de repovoamento, passa aquela fase, deixam de ter qualidade. Neste momento, posso-vos dizer que o nosso principal cliente é a Espanha, e a Espanha está a travar a importação, não é? Porque não sabe o que é que vai ser. A Espanha está como está, não sabem realmente qual vai ser o futuro, não é? Estão muito preocupados de novo com a confinação, com as confinações e claro, isto é um produto que enfim, é um agroturismo, é turismo sinergético e enfim, não sei, estou muito apreensivo com isto. Em relação a Portugal, há aqui várias situações. Uma delas é a abertura agora da Caça Geral, em que mais de 10 pessoas, grupos de mais de 10 pessoas não podem estar presentes. Isto é uma atividade ao ar livre, as pessoas caçam isoladamente. Mas há outras situações e outras atividades, que é as batidas, as montarias, em que realmente tem que se agrupar. Aí é que preocupa e está a preocupar, e a nossa associação, a Associação Nacional de Produtores de Caça, está a tentar contornar a situação, a evitar que realmente haja os ajuntamentos e que dentro das montarias, batidas, largadas, etc., que haja uma dispersão em que realmente as pessoas não se juntem e que cada um siga para os seus locais. O setor, já que falamos da caça, houve muita gente que se retirou nos últimos tempos, que abandonou. Houve muita gente que se retirou porque a juventude deixa de caçar, nem começa a caçar, não há motivação para caçar. Hoje a juventude tem outro passatempo, que enfim, que é o quadrado digital, e passa um pouco ao lado da natureza, e faz falta. Faz falta porque nós, eu digo, a minha geração, eu estou com 60 anos, os que têm 50, até os 40, apanharam outro contacto diferente dos de hoje. Antigamente ligava-se, não havia o quadradinho, tínhamos que ir para a natureza, tínhamos que ir para a rua, brincar e saltar e aprender a caçar, e enfim, sermos enfim, mais participávamos mais com a natureza. Hoje não. Hoje foi ensinado nas escolas, cuidado com os bichinhos, não se pode bater ao cão, mas o caçar, enfim, foge um bocadinho a isso, porque não há mais amigo na natureza que é o caçador, pode crer. Há menos, e respondendo à sua pergunta, há menos gente a caçar, sim, porque os caçadores foram envelhecendo. E hoje as exigências são tão grandes em relação ao ser caçador, desde a continuidade de um porte de arma de caça, em que é caríssimo, renovar as licenças, desde a licença de caça, que é caríssima, desde a manutenção das espingardas, o que exigem hoje para ter espingardas em casa. Os caçadores chegam ao final da vida com 60 ou 70, enfim, eu não me considero, enfim, ainda parece entregar a minha espingarda, porque felizmente tenho 2 filhos caçadores, mas chegam aos 70, 80 anos, os filhos nenhum caça, os genros ou alguém que ligado à família não deixa de caçar, não é caçador, agarra na espingarda para não ter chatice de controle, vai entregar à polícia. Enfim, depois são as tais servições em massa que nós vemos às vezes na televisão. Já há menos gente a caçar, pois há menos gente, mas enfim, vai-se contornando a situação. Está a haver uns impulsos enfim, para tentar mostrar à nova juventude, através das feiras de caça, que este ano foram suspensas dada a situação, mas tanto em Espanha como em Portugal, as feiras que têm havido os eventos de caça, estimula-se os mais jovens com os arcos, com as bestas, com
com as pressões de ar, com os alvos, enfim, é fazer um contacto e ligá-los à natureza e mostrar-lhe o outro mundo, um mundo completamente diferente do quadrado. Faz falta estes contactos, porque são contactos com a natureza, são contactos sociais, vive-se em grupo, em amizade, não é? E, enfim, está-se a perder um pouco isso. Mas, enfim, a Caça Brava está a tentar contornar a situação por falta de caçadores, independentemente de ter os olhos postos na exportação, como é a Espanha, como é a Inglaterra. Exportamos também muito para a Inglaterra e França e Marrocos, que nos têm, enfim, têm puxado muito bem a empresa e temos sobrevivido bem em relação à crise e à falta de caçadores, dada, enfim, um dos vossos papéis é também o repovoamento, segundo julgo saber, das espécies cinegéticas. Ora bem, os caçadores ainda são demais. Os caçadores ainda são demais para o terreno que existe com caça. E para a ajuda da natureza existem as granjas cinegéticas, as explorações cinegéticas como a nossa, que não é só a minha, há mais meia dúzia a nível do país e de Espanha e, enfim, por toda a Europa, que contribuem para um reforço do campo. Hoje vê-se, passeia-se pelo campo e vêem-se fazões e vê-se perdidos como não se via há uns anos atrás. Passeia por aí e vê fazões, vê perdidos a criar. Agora, as nossas firmas, a ideia da produção de caça é repovoar, é reforçar e ajudar a natureza a reproduzir e a procriar. Porque hoje as condições, os tipos de agricultura que se fazem são contra a multiplicação das espécies, não é? Hoje a maquinaria agrícola não dá hipótese a que realmente a nidificação conclua o seu ciclo até ao nascimento, porque no tempo, ou seja, no período em que está a eclosão dos perdigotos ou dos fazões ou inclusivamente até dos láparos. Os láparos não tanto, mas todas as espécies de aves criam-nos onde há alimentos, nos restolhos dos trigos e tal, e depois passam as máquinas em pouco aquilo tudo. É aí que realmente nós, produtores, estamos, enfim, no reforço dessas espécies. Não é? Muito bem. José Delgado, o confinamento e este período de contingência que arranca precisamente nesta terça-feira vai trazer novos impactos negativos para os empresários? Pode trazer novos impactos negativos para a atividade empresarial? Já trouxe, não é? Felizmente temos empresários de primeira que temos este caso da família, do pai, dos filhos, que de facto são um exemplo entre mar e na região e até a nível internacional, e que não quebram com as dificuldades. Isto é que é um empresário. São homens e mulheres valentes que conseguem criar riqueza para o espaço onde estão. E a forma como esta abordagem foi feita é de facto extraordinária, porque demonstra de facto que faz-me lembrar um aluno que dizia assim: você não está aqui para chumbar, está para ensinar. Eles não estão aqui para cair, estão para se aguentar e para dar emprego e criar riqueza no concelho. Isto é que é ser empresário, é isto que nós falamos aqui muitas vezes, que é fixar as pessoas através do emprego. Primeiro tem que haver emprego, as pessoas têm que comer, têm que ir às compras, isso só se faz com emprego e só se faz com empresas. E as empresas têm que ter forma e caminhos de poder criar essa riqueza. Mas isto não basta as empresas lutarem sozinhas. Há que depois criar. Eu costumo dizer que as câmaras devem ser... As câmaras não têm que ajudar, têm que ser facilitadores dos sistemas. Têm que ensinar os caminhos, abrir caminhos para as empresas entrarem. Muitas vezes, com um pequeno empurrão, pessoas que estão com dificuldade conseguem dar a volta. Mas esta divisão de não desistir, isto é que é ser empresário. Lutar contra as dificuldades, contra as adversidades e contra o desconhecido, que é o que nós estamos a fazer hoje, não é? Porque não sabemos o que é amanhã. Já se aprendeu muito com esta primeira fase. Se calhar o que se fez de fechar tudo, hoje já não se faz. Espero que não se faça. Senão então vai tudo seria água abaixo. Seria ao fim. Vai tudo água abaixo. E eu também ando no terreno, tenho
trabalho Mas todos os foi dias. importante tê-lo feito naquela altura. Agora já não. Mas na altura... Acho que foi demais. É mais perigoso agora o que estamos a viver. Eu tenho mais receio agora que tinha em março. Eu em março nunca pensava chegar a setembro ou outubro e estarmos nessas condições. Não me passava para a cabeça. Eu em março e abril, na altura em que estávamos com exportações para a Inglaterra, em que pararam os aviões e que os aviões pararam todos, não é? E que ficámos com todo o produto em casa, nós destruímos mais de 300 mil ovos da incubação das aves cinegéticas, que os ingleses adoram as nossas espécies cinegéticas, a nossa perdiz vermelha, os nossos fezões, em especial a perdiz vermelha. Foram 300 mil ovos, foram umas centenas de milhares de euros à vida. E claro, e tudo isso foi suspenso, foi tudo destruído, não foi um ovo para a Inglaterra. Depois, pensando no futuro e a coragem para o futuro, aí agarro as palavras do amigo Delgado, é que o que é que eu vou fazer? Será que em setembro, outubro ou novembro, quando realmente abre outra vez o novo ciclo da caça, será que, se estamos em confinamento, será que se pode haver alguns ajuntamentos onde se possam participar nas caçadas, montarias, etc. E, enfim, estou neste momento agora, apostei, reduzimos cerca de 20% nas produções cinegéticas, mas mesmo assim, para o que eu estou a ver, vamos ver. Estou muito preocupado. Isto aqui não é nada abstrato. Estou muito preocupado porque quem está na reta final, o consumidor é o caçador. Antes o consumidor tem, porque além de nós termos algum agroturismo cinegético, da parte dos nossos negócios, há muito cliente que realmente tem o que nós também temos, que é agroturismo cinegético. Por exemplo, fornecemos muito para o sul de Portugal. O sul de Portugal, como sabe, é o ex-libris da caça, há perdiz, fezões, pronto. Há zonas específicas, como é Mértola. Mértola é a capital da perdiz, não é por qualquer motivo, porque tem todas as condições para se caçar as perdizes. Então, há ali muitos operadores de caça, há ali muito operador de caça, há muitos ingleses caçar, italianos, espanhóis, independentemente dos portugueses frequentarem aquilo, mas enfim, no mundo da caça temos ali muito inglês e italiano. Agora veja, esses operadores que à altura, já há 15 dias ou um mês, deveriam estar a fazer os seus repovoamentos, como falou há pouco, para chegar agora a outubro ou em novembro fazer a recepção do turismo cinegético. Fora, os 10 ingleses que agora não podem vir, os italianos que estão com os problemas que estão, e alguns espanhóis. Há uma diminuição. Está tudo a travar, e a caça aqui tinha que sair, e tem que sair, porque o seu espaço está esgotado dentro dos nossos viveiros, não é? Prepararam-se para aquele momento. Isso preocupa imenso. Tem que se recriar, não é? De facto é. Mas acho que houve uma aprendizagem, e os receios continuam, não é só na escola. Os empresários estão receios, não sabemos, deixamos de vender, o que é que se faz, não é? E eu fui caçador, a última caçada que fiz foi na Caça Brava, que eram momentos únicos de convívio, de amizade. Sim, e de cultura ali, com tanta gente, com a maior diversidade de tipos de pessoas, era de facto, havia fila, não havia vagas sequer. Houve uma altura que era o 2019 foi uma coisa impressionante. Foi um ano espetacular, para toda a gente, para o país, para qualquer empresa, não é? Portanto, só esperamos é que continuem com a mesma força e energia e visão de contornar as dificuldades, mas compete a todos nós e ao Governo e às autarquias encaminhar também, dar visibilidade a estas situações, porque quando não existirem empregados é que é complicado. Quer dizer que a coisa não está a funcionar. O Cristóvão, também nesta perspectiva, a autarquia tem mecanismos para poder, de facto, ajudar? Não ir à caça. Bom, antes de mais, naturalmente, dizer que vai à caça das taxas, isto é outra coisa. Vai, nós até damos tantas. E bem polémicas. E atenção, quando as taxas são... Isenções. Certo. Pois. Sim, mas eu sei o que é que o José Delgado está a dizer, mas a gente não pode num dia dizer que quer ajudar os investidores. Não. Concreta não passa por aí. Não passa por aí. Dizer que estamos a falar de Burger King e da isenção. Outra que é ilegal, quando se faz em todo lado, e mesmo em Tomar sempre se fez. Quem disse que era ilegal foi o técnico superior da Câmara, não fui eu. Não é isso que lá está escrito.
Bom, então, mas voltando ao tema... Estamos a brincar, não? Voltando ao tema, porque isto lá está, no concreto, depois é que se vê... não, é importante termos, antes de mais, obviamente, os nossos empresários, nossos, no caso de Tomar, mas do país em geral, são obviamente muito importantes, como era dito, sem empresas não há trabalhadores, e sem trabalhadores não há economia, não há tudo o resto. Não há apoios sociais, não há nada. Portanto, os nossos empresários, e exemplos como o Fernando Jorge e a família, que são realmente dos empresários mais importantes do nosso concelho, no sentido da longevidade, da quantidade, da qualidade, precisam realmente do apoio possível dos meios públicos. Às vezes o não obstaculizar já é bastante apoio. Mas é também nestes momentos que realmente se percebe, como era dito, da qualidade dos empresários e às vezes da necessidade e da capacidade de se reinventarem. Quer dizer, este é um momento único no contexto mundial, não é? Portanto, este é de facto muito para além daquilo que em regra se pode usar como exemplo, mas enfim, nos momentos difíceis, generalizando. Sobre a questão das medidas, é óbvio que e nomeadamente aquelas que agora, a partir do dia 15, porque estamos a gravar antes do dia 15, vão entrar em vigor, é óbvio que vai haver prejuízo, a começar por aqueles setores mais evidentes, da restauração, ou da hotelaria, ou similar, mas isso depois obviamente tem reflexos depois em tudo o resto, não é? Porque um restaurante compra naturalmente produtos e dos mais variados, e um café igualmente, um hotel igualmente, portanto isso tem sempre esses reflexos. Agora, eu percebo que haja aqui a necessidade por parte do Governo e nacionalmente de pôr algum travão para que não tenha que parar completamente. E, portanto, se em março foi importante, e eu julgo que de facto foi importante, e isso penso que está demonstrado, até comparativamente com outros países, que foi importante esse travar completo, portanto, fecharmos o país, que foi praticamente isso que aconteceu, porque estava-se a navegar no desconhecido, ainda estamos, mas muito mais na altura, ou porque, desde logo também, os serviços de saúde e, digamos, a sociedade em geral não estava preparada para aquela situação que aí se iniciava, e, portanto, foi preciso criar planos de contingência, foi preciso comprar equipamentos, foi preciso mentalizar também as pessoas, a sociedade em geral, daquilo que estávamos e que estamos a viver. Agora, obviamente, que não se quer uma paragem e que o que é preciso é, desde que não se ultrapasse digamos, um estado de número geral que realmente faça colapsar desde logo as instituições de saúde, e, portanto, não queremos que isso aconteça, mas para que isso não aconteça, realmente é preciso que aqui e ali se vá adequando. E, por exemplo, lá está, voltando ao exemplo da educação, bem, se houver um caso numa escola ou numa turma, dependendo do caso, se calhar aquela turma pode eventualmente ir para casa, mas é aquela turma, não vai a escola toda, ou não vai todo, quer dizer, e portanto é isso no fundo que, replicando para tudo o resto, tem que se fazer. Ou o exemplo que nós tivemos aqui em Tomar, que eu acho que foi um excelente exemplo de como atacar o problema, quer dizer, houve, como todos sabemos, uma situação na Ribasabores. E a verdade é que fez-se o mais possível, de forma concertada, com a delegação de saúde, mas também, portanto, com o município, com tudo aquilo que foi envolvido, de que, ok, vamos atalhar isto. É verdade, a empresa teve que fechar, mas foram feitos testes aos funcionários, e assim que foi possível, naturalmente as instalações foram, portanto, higienizadas, e assim que foi possível, deixou-se regressar todos os trabalhadores que tinham o segundo teste positivo, com alguns riscos, é verdade, porque um segundo teste negativo, aliás, um segundo teste negativo não dá ainda uma segurança total, mas é preciso ir tendo esse meio termo de equilibrar com algum risco, mas equilibrar para que efetivamente não pare tudo. E é isso neste momento que eu penso que está a acontecer. Está-se a pôr, até pelo início das aulas, que é sempre um momento importante em qualquer país, do retomar de uma certa vivência da sociedade, mas, portanto, o Governo, no fundo, dá aqui um sinal de dar algum travão, como eu dizia, para que não tenha que se parar totalmente. Até porque sabemos que nas últimas semanas, nos últimos meses, também uma parte significativa da população, se calhar, começou a abusar um bocadinho. E, portanto, é esse o problema, é de encontrar aqui o meio termo entre o não dramatizar e o não desleixar. É preciso encontrar este meio termo.
termos todos o máximo possível de cuidados, mas sem pararmos, sem nos fecharmos em casa, porque também não é possível. Ou seja, tentar manter a economia, tentar manter o normal das nossas vidas nos mais diversos setores, com todos os cuidados possíveis e atalhando quando tiver que se atalhar aqui e ali. Esperemos, e penso que é isso que, a nível geral, as instituições estão a tentar fazer, o mais possível, todos os possíveis, para que não tenha que se parar totalmente novamente, porque aí sim acho que seria muito dramático para a nossa economia e para os empresários em particular, independentemente dos seus setores de atividade. Responsabilidade e respeito são as palavras-chave, porque se cada um fizer a sua parte, as coisas vão funcionando. E tem funcionado agora ultimamente, e é preciso também, e um exemplo não serve para atacar depois todas as situações. Há que distinguir cada situação. Uma empresa é uma empresa, tem as suas características, tem a sua forma de distribuição do produto, etc. Que isto depois, o que é que interessa criar? Que é uma economia circular em que isto tudo funcione e toda a gente cria alguma riqueza para ver sustentabilidade e já agora justiça social nisto, que é o que nós queremos. Fernando Jorge, falou-se, por exemplo, a propósito do turismo, que o mercado interno iria, de certa forma, colmatar as deficiências daquilo que era a falta dos turistas estrangeiros. Neste setor, poderá estar também aí... o turismo nacional. Não só do turismo, mas também no consumo dos produtos por parte do consumidor português, exclusivamente, não depender tanto da exportação. Ora bem, se não fosse a exportação, não atingia a dimensão que cheguei. E agora tenho que lutar por outros mercados, mas tenho fé que realmente as coisas vão abrir. Não nos tempos tão próximos, mas tem que arranjar alternativas. Agora o turismo nacional, com todas estas medidas e este pânico, que para mim é um pouco de pânico a mais. Eu não sei se vou ser contagiado, não sei, mas é uma história que, enfim, tem que contar melhor. Sinceramente, claro que esta preocupação com o Serviço Nacional de Saúde, enfim, pode cair em uma avalanche de gente nos hospitais, mas já me preocupa mais, mas temos que ter os nossos cuidados. Agora é assim, o turismo nacional e o pânico que está aí, as pessoas têm medo de se deslocar para o ponto que querem fazer o seu turismo sinergético para ir caçar a determinada zona. Estou a falar do sul, o Alentejo, vem do Porto, vem de Vila Real, vem de Castelo Branco, vem de Lisboa, tem medo de se deslocar. Com este pânico todo criado, as pessoas vêm evitar as deslocações. Isso é ponto assente. Agora, aqui na nossa empresa começámos a contornar a situação, reduziu-se já um pouco com algum receio e criámos ali outros mercados. Houve um mercado que conseguimos criar e estou a desenvolver uma outra área. Curiosamente, quando foi o Márcio abriu, as pessoas confinaram-se. E uma das coisas que me apercebi ali foi a loja que criámos ali, que eu criei ali, a loja agrícola. Uns visitantes, uma subida de clientes impressionante. E sabem porquê? E especialmente malta nova, casais novos. A loja agrícola funcionava, enfim, os agricultores, os pequenos agricultores, eram os velhotes e mais a velhota, desculpa as pessoas velhotes, eu também já estou com 60 anos, mas pronto, os velhotes, enfim, que iam buscar o pinto para criar em casa, iam buscar a alface, iam buscar o tomateiro. E quem começou a visitar, o que se notou ali foi aquela rapaziada mais nova, os casais com 30 ou 40 anos, que vivem no campo e que tinham alguma ocupação, tinha que ter alguma ocupação. A ida, enfim, que se está a tornar hábito, ou tornou-se hábito, saem da empresa e vão beber uma cervejinha ou duas e vão beber para o café, tudo isso era proibido. E sabe qual foi o entretém deles? Fazer as suas hortas. E disparou em flecha a venda de hortícolas. É impressionante. Disparou em flecha os pintos que começámos ali a criar, que eu comecei a criar, que é o pinto rural, o pica no chão, em que as pessoas gostam de criar o pedrezo, o careca, etc. Isso disparou. Disparou as misturas de cereais, mas estamos a falar de toneladas. Para o conceito, nós abrangemos também aqui a zona de Torres Novas, quem vem aqui Torres Novas, Abrantes e muito aqui Tomar.
disparou o consumo dos cereais para dar aos bichinhos e a compra disse esgotou. Estamos a falar subidas de 300%. Uma das coisas que nós estamos a investir agora, nós começámos a desenvolver, e é uma coisa única a nível nacional, que é o desenvolvimento das raças autóctones em aves. Em aves. Nós trabalhamos, e o país trabalha com produtos industriais, como eu trabalhei, e ainda tenho, o frango branco, de churrasqueira, e começou outra vez a haver procura da pedrez nacional, a galinha careca nacional. Tem uma procura impressionante, pá. Eu neste momento estou a desenvolver esse projeto e estou a certificar através da AMIBA, a fazer núcleos puros das 4 raças portuguesas, que é a pedrez portuguesa, careca, a preta lusitana, que é portuguesa, e a amarela também, e a branca careca. Ouça, não se dá mãos a medir a vender, não é? Não só aqui para o mercado, como também foi divulgado, e estão a pedir por todo lado. Porque não estamos a desenvolver, claro que aquilo, enfim, através e com a ajuda dos meus filhos que são veterinários e pondo ali um pouco de mão na genética, estamos a desenvolver isso e penso que vai ser o futuro. E puxou-nos também muito por outro, enfim, estamos agora com uma outra linha, estamos a montar uma outra linha que é as misturas de cereais e cereais em modo biológico. Nós também temos agricultura. E uma das apostas que fizemos e estamos a fazer é o milho em biológico, é o trigo em biológico, e tem muita procura. Hoje, enfim, as tendências é tudo para o natural, e tem venda e vende-se, não é? E depois temos aqui também o caso aí que não para de crescer, que é os bovinos criados em modo natural, em sistema de pastagens, de forma biológica e com muita procura. Hoje as carnes maturadas, feitas com tempo, hoje enfim, pede-se um bife maturado, começa a saber o que é carne. Antigamente é um bife de vaca, não. Hoje a pessoa, quando vai comer um bife, a grande maioria já sabe o que é que vai comer e o que é que quer comer. E então desenvolvemos, e somos os maiores produtores desta raça que se está a falar e que estamos a desenvolver, que é os Angus. Os Angus é uma raça que alimenta-se basicamente de pastoreio, não de rações. Demora um pouco mais tempo a crescer, mas tem uma qualidade. São novas ofertas e novas oportunidades. Nós, esta propriedade que comprei agora aqui em Cardais, estão ali 2 projetos. Um é o pastoreio e desenvolver ali a raça genética, continuar a desenvolver esta raça. E além de produzirmos esta carne, está-se a vender também muita genética, dada que realmente os meus filhos são os apaixonados pela genética, em que trabalham raças, o melhor que existe em Angus, desde da Escócia ao Canadá, juntaram aqui a genética toda e está-se a produzir uns bons animais e com uma procura muito grande. Nós estamos a exportar já animais para a Espanha, já nos estão a levar alguns animais reprodutores. Tudo o que não dá para ali entre produtor vai para as cidades engordas. Investigação, que é muito importante, não é? É o ser diferente. E isto traz-nos a um outro tema que também foi assunto na última reunião de Câmara, o Centro de Inovação a instalar no Politécnico de Tomar. O Cristóvão, esta questão da inovação é essencial para todos os setores e para Tomar ainda mais, claro, se quiser-se afirmar a nível nacional. Este Centro de Inovação e Valorização do Conhecimento de Tomar é uma realidade para quando? Bom, a ideia é que no fundo aquilo que foi a reunião de Câmara foi a aprovação do projeto do estudo de estacionamento, que é uma componente obrigatória. Sim. Do lançamento, digamos, ou do projeto, para que o projeto de execução possa estar terminado. Portanto, agora o processo seguinte é lançar a obra, mas talvez voltando um bocadinho atrás. Portanto, isto é um projeto que nós desenvolvemos com o Instituto Politécnico, vai situar-se no campus do Instituto Politécnico e, portanto, para além de ser importante, naturalmente, para Tomar e para a região, é também uma forma do nosso Instituto Politécnico se continuar a afirmar e poder também ir mantendo a sua sustentabilidade e sobrevivência futura, porque se vai apoiando cada vez mais
no mundo real das empresas e do desenvolvimento. E no futuro, as instituições de ensino superior, particularmente politécnico, que vão sobreviver, porque há de haver seguramente um momento lá, alguns no horizonte, onde vai haver redução de instituições de ensino politécnico no nosso país, serão aquelas precisamente que estejam alicerçadas naquilo que é a sua função desde o início. Portanto, e que as torna diferentes das universidades, digamos assim. É a ligação ao mundo real, ao mundo das empresas, ao mundo da investigação, ao mundo da aplicação prática do conhecimento e da formação de profissionais para essas empresas e para a região em que estão inseridos. E, portanto, aquilo que se pretende é precisamente continuar a permitir o crescimento e a fixação de empresas, mesmo que sejam pequenas empresas em crescimento, que possam depois até ganhar asas e passar para outras instalações, mas muito na lógica daquilo que se conseguiu com a Softeens ou o Grupo IBM. Portanto, aqui, é verdade, esta será muito, ou particularmente na área mais tecnológica. É no fundo, um dos ramos de especialização que o Politécnico e bem tem investido e que nós queremos continuar também a ajudar a investir. Portanto, este projeto, no fundo, cresce, e estamos a falar de um edifício que terá a possibilidade de 200 e muitos postos de trabalho, cresce, portanto, a esta dimensão, portanto, a possibilidade de fixar realmente mais empresas, particularmente, como dizia, nesta área. E, portanto, isto é o culminado desse processo. É um processo conjunto. O município será dono de obra, é quem faz a candidatura também, porque ela vai ter, e já temos essa garantia, portanto, de financiamento de fundos europeus. E, portanto, neste momento está na fase de, entretanto, lançarmos o projeto e depois fazer a obra. José Delgado, estamos a falar de um centro que está virado para a tecnologia, digamos assim, mas continua a faltar ou não áreas de investigação, por exemplo, ao nível do setor primário? Devia-se apostar aí também, já é alguma coisa, já é um princípio. Hoje uma escola, especialmente um politécnico numa universidade, sem investigação não tem futuro. Não tem hipótese de sobreviver. Portanto, a investigação é fundamental, que é aproveitar a massa crítica e o saber das escolas, que tem que ser cruzado obrigatoriamente com as empresas. As escolas fazem investigação, mas devem fazer investigação no caminho das empresas, ou abrir novas oportunidades para que as empresas também entrem em novos negócios e captem outras empresas, por exemplo, para a região, que agora não existem. Portanto, há este trabalho. A tecnologia é muito lata, pode-se fazer muita coisa. Agora, é importante que a escola tem que criar alunos, tem que investigar de acordo com aquilo que tem saída. Que não há. Eu tenho dificuldade em mão de obra especializada. Exatamente. Que é um grande problema. É Exato. É verdade. Mas, por exemplo, deixe-me só uma nota sobre isto. No caso aqui do Fernando Jorge e da sua empresa, obviamente que é uma área mais ligada com a agricultura ou com as suas... agricultura aqui no sentido lato, vá. Ora, nós no distrito temos uma escola superior agrícola, não é? Que é em Santarém. Não faria a partida muito sentido. Aliás, esse foi o grande problema dos institutos politécnicos durante muito tempo, que era andar a competir uns com os outros e quererem ter todos as mesmas áreas, e depois isso não dá para todos, não é? O nosso país é pequeno, não é possível que a 50 km, aliás, o distrito de Santarém é um dos dois únicos do país que tem 2 institutos politécnicos. Portanto, o que nós temos que conseguir garantir é que o nosso se vai especializando, e felizmente isso começou a acontecer há pelo menos meia dúzia de anos esta parte, e como também as novas direções têm tido mais uma visão já mais proativa e mais empreendedora e mais moderna, e portanto não pode, porque isso é o caminho errado, querer ir fazer o que outros, pelo menos numa região mais não faz sentido. Já está a produzir zootécnicos, não vai fazer aqui. Exatamente. Agora, como é que o de Santarém não está a funcionar? Isso aí já não sei dizer. Mas, não, está. Mas até é demais. Agora eu percebo isto. Às vezes a questão das empresas conseguirem, e aí tem que haver essa relação muito próxima das empresas dizerem de facto às instituições, não, o que nós precisamos é disto, é deste técnico, é deste tipo de formação, é aquilo que, por exemplo, voltando ao exemplo que já dei aqui, a IBM com o Politécnico faz. Tem estado a ser desenhados cursos à medida daquilo que a IBM precisa. É um excelente exemplo, e é esse o tipo de exemplo que tem que ir acontecendo. Portanto,
os empresários, as empresas, dizerem e os politécnicos têm essa que função, devem ter essa função. Nós precisamos daquele tipo de Tem que haver uma ligação entre as empresas e as escolas, especialmente as que fazem investigação. Porque não há muitas empresas com capacidade, como ouvimos aqui, Fernando Jorge dizer, fazer a própria investigação e ir à procura e não estão à espera que apareça alguém. Mas se houver depois uma instituição de investigação que aproveite esta energia toda de querer evoluir, de querer fazer o melhor, de preservar as espécies com o conhecimento, com um produto da qualidade, cria momentos únicos e cria uma economia de facto circular em que as empresas podem vender umas às outras produtos e criar uma riqueza. É importante. Mas eu volto a dizer, a investigação, hoje escola sem investigação não tem futuro e a luta das escolas do ensino superior, eu estou numa, e a dificuldade é a investigação. Primeiro, a investigação é cara e muitas vezes também não é vocacionada para aquilo que é o mercado e muitas vezes essa investigação, se fosse direcionada e haver aqui uma relação, uma interação mais próxima entre as empresas e as escolas, certamente o percurso seria mais curto e começava-se a criar riqueza mais cedo e mais ainda dar novos produtos e novas oportunidades que depois este desenvolvimento acaba por atrair outras empresas. Uma das profissões mais básicas é o que está neste momento a fazer mais falta. Não é? É profissional. Um bom mecânico, Exatamente, bom carpinteiro. Quer um bom carpinteiro. Não há, nem lá de nenhum. Nós na construção civil, que é a área onde eu ando, não há carpinteiros. Desculpem, os carpinteiros me estão a ouvir, mas a maior parte deles... E aí devo dizer, nós temos um excelente, por acaso, Tomar tem essa capacidade, temos um excelente centro de formação, neste caso do Instituto de Formação Profissional, portanto lá embaixo em Marmelais, e que tem estes cursos, mas que efetivamente tem muitas vezes isso é que se tem que desenvolver para mim. Já formandos para este tipo de cursos. Eu digo-lhe, ganha mais um mecânico, um um canalizador, bom mecânico, um canalizador, um carpinteiro que um engenheiro que saia de uma escola. Mais é 3 vezes mais. Eu lido com ele. Não, é verdade. Eu pago isso. Eu hoje, ainda esta semana, estava numas obras públicas, até com alguma dimensão muito interessantes, e nós reparamos que os grandes encarregados têm de 50 anos para cima, a maioria. E não há ninguém a aprender. E o encarregado ganha muito mais que o engenheiro. Portanto, não há este esforço. Acabaram-se com as escolas industriais, foi um erro dramático. Hoje temos escolas profissionais que estão a criar alguns alunos que são agarrados à porta logo. Portanto, não tem alunos, ou melhor, tem alunos, mas não para estes. Tem mais dificuldade em arranjar para estas áreas. Mas o nosso centro de formação hoje anda todo mundo ligado, e achei muita piada ainda há pouco, ao quadrado digital, é verdade. É porque as profissões com futuro, e são profissões de excelência, que existem tradicionalmente, não há quem aprenda. E depois não há caminhos, não há artesão, não há... Na área da construção civil é difícil apanhar um carpinteiro de limpos. Ganha 150 euros ao dia, sim, curioso, sem problema nenhum. Eu sou indivíduo muito curioso, e uma das coisas que eu pergunto aos jovens, o que é que vão seguir? O que é que estás sempre aqui? Estou ciências políticas. Fazem mal que os poderes ganham mais que os vereadores. Escuta. E é verdade, isto é bem verdade. Estou a estudar técnicas de informática, não sei o quê, para coisas muito esquisitas, não é? que já não entra na minha cabeça. Tudo menos aquilo que realmente dava dinheiro. Hoje, qual é o pai que não quer dar um bom curso ao filho? Quer ver o filho, pronto, bem na vida. Mas as profissões básicas que realmente estão a dar muito dinheiro, ninguém vai. O canalizador, os mestres. Olha o líder ladrilhador. Carpinteiros. Os operários especialistas, digamos assim. Claro, eletricistas, os nossos amigos ali embaixo procuraram, não sei se viram no jornal, desesperadamente por eletricistas. Zero. É difícil. É difícil porque não se está a formar nem em qualidade, ou reformados, não sei se vocês viram, nem em quantidade. Ou mesmo reformados que aparecessem e que eram admitidos. Eu volto a dizer, não é pela falta de oferta.
de cursos e mais uma vez... Mas os cursos não estão direcionados... Não estão... desculpem, aí é desconhecimento. Eu conheço escola, por exemplo, tem excelente mas quando saem... Pois, porque não têm alunos a querer seguir esta via. Sim. Essa é que é a questão. Sim. Não é tanto pela falta de oferta. Sim. O nosso Centro de Formação é um exemplo, mas há outros no país. E obviamente não pode ser... Enfim, as escolas profissionais... Bem, também já nessa altura não eram. As industriais, aliás, eu ia dizer que eram por conselho, mas também não eram por conselho. Ora, nós temos o nosso Centro de Formação, que felizmente está em Tomar, mas abrange uma região, não é apenas para o concelho de Tomar. E volto a dizer, ele tem uma excelente formação, pode haver um curso ou outro, ou uma situação ou outra, mas tem uma excelente formação e é reconhecido por isso. As empresas, em regra, valorizam muito digamos, a formação, os formandos que saem, portanto, de facto, habilitados do nosso Centro de Formação Profissional. O problema é que há, de facto, poucos jovens, ou não jovens, a querer seguir estas linhas, por aquilo que também já muitas vezes falou no nosso país, durante muitos anos. Houve uma imagem nacional, houve um paradigma de que todos queriam ser doutores, como se costuma dizer. E, portanto, houve muita apologia do curso superior, que atenção, é importante, não estou desvalorizado. Claro. Portugal continua, às vezes diz-se que há mais, agora... mas não há. Portugal continua a ter um número, desde logo comparando com os outros países europeus, abaixo da média de licenciados. Às vezes, se calhar, tem licenciados a mais em áreas onde não fazem falta e outras que onde fazem não há. Mas, de facto, houve esta desvalorização desta via mais profissional e das profissões mais operárias. A criar grandes dificuldades às empresas, portanto, em termos de... E a verdade é esta, um operário digamos, especializado, seja na área da construção civil, seja da mecânica, seja, enfim, de outras áreas. Eu lembro, por exemplo, quando os serrilhadores aqui de Tomar estavam a ir para sítios a ganhar 3.000 ou mais euros por mês e estavam saindo aqui do Centro de Formação assim. Não, o turismo veio criar aqui um boom em algumas áreas. Depois, com as dificuldades, os profissionais de qualidade foram para fora. E nós não conseguimos acompanhar a criação de mais profissionais nessas áreas. Eu dou um pequeno exemplo. A cofragem no Beto Armado, há poucos anos era 10, 12 euros o metro quadrado. Hoje é 35 euros o metro quadrado. Curiosamente. Vejam a diferença. E são carpinteiros. Nós falámos, por exemplo, na última reunião de Câmara sobre a questão do centro escolar da linha Ceira. E uma das dificuldades, transmitida pelo empreiteiro ou pelo diretor de obra, uma das dificuldades finais, o edifício está concluído, mas uma das dificuldades finais foi precisamente arranjar o pessoal para a cofragem, porque dizia não conseguia arranjar. E isto é genérico. E nós olhamos e não há... Como é que está o desemprego em Tomar? Qual é a porcentagem? Bom, vamos lá ver. Eu neste momento não sei exatamente. Antes da pandemia nós tínhamos desemprego tecnicamente zero. Não quer dizer que não houvesse desempregados, mas os que estavam inscritos no centro de emprego era tecnicamente zero, ou seja, é aquele número muito residual de alguém dos volantes, ou depois daquele número muito residual que nunca consegue arranjar trabalho porque não tem, de facto, há sempre aquela percentagem em qualquer país de algumas pessoas que não têm mesmo qualquer condição de arranjar um emprego, mas isso lá está muito residual. Agora, já com estes meses decorridos, confesso que não sei... Não há dificuldade. Eu agora fui buscar gente à Platex. É natural que esteja a aumentar. Agora, continua a haver dificuldades, porque, por exemplo, eu estou a admitir gente. Nós no município, que também vamos muitas vezes através daqueles programas de ocupação temporária buscar algumas pessoas, por exemplo, às escolas ou para outras situações, e não tem sido fácil o centro de emprego enviar-nos. Portanto, e há de haver lá gente valente. Eu estou a ouvir, desculpe. Não, estava a dizer. Eu estava a ouvir, só que estava a dar um... Fernando Jorge estava efetivamente a referir que tem ido buscar, inclusive, outras não, empresas. Há dificuldade em arranjar gente, pessoal de trabalho. Pessoal, eu gostava de dizer aqui ao amigo delegado, eu estou a buscar gente à Platex, sabendo que vai fechar e... Calma que estamos a falar aos microfones. É uma primeira mão, é? Assim como certas. Então, é quase certo. Quem é que vai salvar? Mas estou a admitir gente lá e já os lá tenho a trabalhar. Infelizmente é mais um marco de marca. Vamos então terminando, Fernando Jorge, neste contexto todo, e agora para resumirmos, de facto,
vai continuar a apostar, obviamente, apesar dos receios e das perspectivas. O que é que este ano pode ainda trazer de positivo para a Cassa Brava? O que é que está? Olha, há um ditado antigo que levo sempre. E aprendi com o meu pai: vai atrás de quem perde, ainda vais atrás de quem ganha. E passei já muitas crises e nunca sempre entrei de peito a elas. Foi o caso dos nitrofuranos, foi o caso da gripe das aves. Foram 3: gripe das aves, nitrofuranos, e foi aqui. Foi uma outra, gripe das aves, nitrofuranos. Suínos, não? E foi as dioxinas, não, foi outra, mas não interessa. E agora foi a pandemia, que quando surge este vírus, nada está ligado a galinhas, nem aves, nem nitrófonos. Desta vez calha outro. Longe de saber, este vírus nada tinha a ver com galináceos, nem com porcos, nem nada de poeira. Longe de saber que me ia bater à porta, não é? O que é facto é que chegou cá, e mais um ataque, e evidentemente temos de estar preparados e saber lidar com as crises, não é? Há que contornar a situação, essas coisas que eu falei há pouco, agarrar-me e desenvolver umas raças autóctones, gastar na moda do autóctono, o que temos, e que eu vou falar, desde os bois, desde as ovelhas autóctones, e são setores que se estão a desenvolver, e porque não desenvolver essas 4 raças, eu nasci no meio das galinhas, só me falta Cristo e o bico para cantar, de galo, e foi a verdade. No quarto onde eu fui criado, foi onde o meu pai fez as primeiras cadeiras. Tenho uma certa paixão pelas aves, pelos galináceos, e pronto, resolvi agora desenvolver isto e penso que vai ter sucesso. Já se está a certificar, já se está a produzir, e vou apostar seriamente nisto, e vai ser a nível nacional. O que é outra aposta que falei foi aqui desenvolver um pouco mais a genética e produzir mais os anos, porque está com muita procura, tanto a reprodutores como a carne, e desenvolver mais os produtos que estamos a produzir em biológico e as linhas de ensaque e produção de misturas de cereais. Neste momento é a aposta. Porque estou a ver que há certos setores, como é o da caça, que está a travar um bocadinho, despertou, nascem outros caminhos, não é? Fecham-se uns, abrem outros. De facto, é um pouco assim, abre-se uma porta, fecha-se outra, fecha-se uma porta, abre-se outra. É um pouco por aí que temos todos que ir, não é? Vai caminhando. Todas as crises geram oportunidades, não é? O problema é o que possa ficar pelo caminho, não é? Os danos. Mas há um receio, mas enfim. Muito bem, ficávamos então por aqui. José Delgado, o Cristóvão, Fernando Jorge. Muito obrigado aos três. Obrigado também. E foi um prazer ter-me convidado. Muito obrigado. E até de hoje a 15 dias. Havia muita conversa, havia muita coisa. Até de hoje a 15 dias. Fiquem bem, fiquem com a ERTE.